Diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Penso que é isto, não é? 4, 17. Então, eu passo a ler. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ok. Obrigado. No ano 1999 até o ano 2001 foram anos inesquecíveis para mim. Foi o ano em que eu conhecia Jesus, foi o ano que eu passei a reviver, porque eu estava morto, espiritualmente falando, e no ano 99 foi o ano da mudança na minha vida. Mas, apesar de eu ter revivido espiritualmente, também passei por momentos de luta, momentos de tristeza, momentos de grande tribulação, que muitas vezes levaram-me realmente abaixo. E eu lembro que uma das coisas que eu tive que enfrentar com muita dificuldade foi a questão da minha família. A minha mãe em especial. A minha mãe não aceitava em que eu me tornasse adventista. E foi muito complicado, porque em casa era uma guerra constante. E eu lembro que uma vez ela decidiu pegar na minha Bíblia e confiscar-me a minha Bíblia, para dizer assim, que a partir de agora tu não vais ler mais essa Bíblia, porque a Bíblia faz mal às pessoas, dizia assim a minha mãe. Então ela pegou na Bíblia, escondeu a Bíblia. Eu estava mesmo muito triste. Mas eu lembro que houve um dia em que eu estava a falar com Deus, pedia, Senhor, ajuda-me, que eu estou tão embaixo, tão triste. E de repente, algo veio à minha mente. Algo tão forte veio à minha mente. E foi esse texto que eu acabei de ler, que diz o seguinte, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de grande glória. E é mesmo isso, é quando nós, muitas vezes, passamos por momentos em que nós estamos em baixo, estamos talvez mortos, a Bíblia tem um poder do quê? De trazer-nos a vida novamente. E quando esse texto vem à minha mente, então eu compreendi que era necessário que eu passasse por aqueles momentos de prova, de provação, para que, através da palavra de Deus, ele pudesse o quê? Reanimar novamente. E esta manhã, vamos ver também a experiência de Ezequiel. Porque eu acho que a experiência de Ezequiel, ela ilustra muito bem a experiência do povo de Deus nesses últimos dias. Ok. Então, a pregação de hoje tem como título De Volta à Vida no Vale dos Ossos Secos. Então, vamos avançar. E diz assim Ezequiel capítulo 37. Vamos abrir Ezequiel 37. E diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Estavam sequíssimos. Ezequiel 37, versículos 1 e 2. Esta história nós já conhecemos, relemos e relemos, mas contudo, quanto mais leio essa história, mais Deus me mostra alguns detalhes que talvez com uma leitura superficial nós não conseguimos ver. Então, diz-nos que Ezequiel, ele foi levado pela mão do Senhor. E nós, quando lemos o livro de Ezequiel, nós vemos que logo no capítulo 2, o próprio Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, ele vai pegar em Ezequiel pelos cabelos da cabeça e levá-lo em visão. E então, é o Espírito Santo realmente que está na gênese do livro de Ezequiel. Eu até poderia dizer que o livro de Atos, ou melhor, o livro de Ezequiel, é o livro de Atos do Antigo Testamento. Porquê? Porque é só pelo poder do Espírito Santo que Ezequiel fez aquilo que fez. Então diz-nos que a mão do Senhor veio sobre ele
E ele foi levado em espírito, numa visão, até o vale dos ossos secos. E diz que me fez andar ao redor deles. Para quê? Para que Ezequiel pudesse compenetrar-se realmente de quão secos estavam aqueles ossos. Mas eu quero dizer o seguinte: o fato de Ezequiel estar a andar implica realmente que ele tivesse realmente fazer alguma coisa para que ele pudesse realmente ver o que estava a passar. Mas mais do que isso, esse andar, ele implica o quê? Implica uma jornada. Porquê? Porque Deus também quer levar-nos a uma jornada. Essa jornada é uma jornada que muitas vezes ela vai, o quê? Vai levar-nos ou para a vida ou para a morte. Mas Deus está desejoso de levar-nos quê? Para a vida. E é por isso que é importante nós, cada dia, nós compreendemos a necessidade de nós, o quê? Sermos levados na jornada da morte para a vida. Enquanto nós percebemos que nós precisamos realmente de andar, ou estarmos numa dinâmica de transformação, nós nunca passaremos da morte para a vida. Enquanto nós não percebermos que cada dia eu preciso de reviver de novo, vamos estar estagnados, espiritualmente falando. E é por isso que Deus fez com que Ezequiel andasse. Porque quando nós estamos em movimento, pelo poder do Espírito Santo, pode haver o que? Vida novamente. Mas se não houver essa dinâmica de andar, de trabalhar, de consciencializar-nos de que algo tem que ser feito, nada será feito na nossa vida. E hoje, queridos, eu quero dizer-vos o seguinte: as profecias estão a se cumprir cada vez mais. E Apocalipse 13, a segunda parte de Apocalipse 13, está-se a cumprir diante dos nossos olhos. Que é a formação do quê? A formação da imagem da besta. E a profecia diz-nos que, enquanto isto está a acontecer, tem de haver o quê? Um revivamento na casa de Deus, no povo de Deus. Porquê? Porque sabemos que quanto mais as profecias se cumprem, então é necessário também que o povo de Deus se revele ao mundo. E hoje falávamos na escola sabatina que nós temos de ser um povo relevante. Porque nós ainda não estamos escondidos diante do povo. E é por isso que nós estamos aqui mortos, como esses vales dos ossos secos. Porque nós estamos sequíssimos. E a questão é, o que é que tem secado os ossos do povo de Deus? Quais são as coisas que têm realmente feito com que não haja vida? Porque os ossos representam o quê? A nossa estrutura como pessoas. Mas espiritualmente falando também, os ossos simbolizam a estrutura espiritual do povo de Deus. Porque os ossos secos ou desidratados revelam um problema grande e grave no seio do povo de Deus. E enquanto nós não compreendemos realmente que é importante realmente termos ossos hidratados, espiritualmente falando, vamos estar mortos. Vamos avançar. Não está a funcionar? Olha. Não estou a conseguir. Sara, tu podes. Aqui a funcionar. Ok, muito bem. Versículo 3 diz assim: E ele disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Eu quero parar por aqui, eu quero parar neste texto. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ou reviver estes ossos? E ele vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. A palavra Jeová, ou Yahvé, ou Yah, como alguns dizem, não é? Quer dizer aquele que é, que era e que há de vir. Também quer dizer o Deus vivo, o Deus da vida. E é por isso que ele vai dizer: Senhor, tu que és o Senhor da vida,
Tu que és aquele que pode realmente fazer o que eu não posso fazer, só tu sabes. Só tu sabes. Mas também Deus coloca essa questão a Ezequiel para perguntar, Ezequiel, será que tu acreditas que eu posso fazer isso? Então, Senhor, tu sabes. Mas eu quero primeiro perguntar ao povo de Deus, será que Deus pode reviver-me também de forma concreta na minha vida? Mas essa questão, queridos, essa questão não é Deus que tem que responder. Mas isso tem que ser entre eu e Deus. E Deus também vai dizer-nos, tu é que sabes. Se tu queres realmente viver, tu é que sabes. Eu sei o que eu posso fazer na tua vida. Mas se queres realmente ter mais espiritualidade, mais comunhão com Deus, queres ter mais poder na tua vida, tu é que sabes. Eu nunca farei o que tu não me pedires. Eu nunca farei o que tu não me pedires. Então disse-me, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A palavra profetiza no livro de Ezequiel, ela aparece várias vezes. Mesmo neste capítulo, aparece várias vezes. Porquê? Porque é necessário profetizar, pregar, anunciar. E diz-lhes, ouvi a palavra do Senhor. Aqui está algo importante aqui neste texto, que é ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui a lidar com uma parte importante do nosso corpo, que é os ouvidos. Na Bíblia, os ouvidos são sinónimos não só de ouvir de forma natural, como nós ouvimos, mas também de compreensão, aceitação e da prática da palavra de Deus, que traduz-se na obediência total da palavra de Deus. E Deus já falou várias vezes ao povo de Israel, ouvia a palavra do Senhor. E quando Deus fala, então Deus está a apelar ao coração do povo de Deus para que haja uma mudança, uma tomada de decisão e prática da palavra de Deus. Mas o problema é que muitas vezes também nós ouvimos na palavra de Deus que os ouvidos do povo de Deus estavam quê? Estavam fechados. E os ouvidos também simbolizam os nossos sentidos. Eu queria que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3. Segundo Coríntios capítulo 3, e vamos ler versículo 14. E queria que alguém pudesse ler. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Obrigado. Esse texto é um bocado complicado de se compreender, mas é simples. Paulo está aqui a falar de algo que aconteceu no tempo do povo de Israel. Quando Moisés saiu do monte e que o seu rosto brilhava. E como o rosto brilhava, o que acontece? O povo teve medo de olhar para Moisés porque realmente causava algum receio. Então foi pedido a Moisés que colocasse o quê? Um véu. Mas esse véu que foi colocado na face de Moisés era símbolo do quê? Do bloqueio espiritual que o povo estava a ter. Porque os sentidos do povo estavam embutados a tal maneira, a tal ponto que eles não compreendiam que, pelo fato de Moisés ter estado com Deus, fez com que realmente o seu rosto brilhasse, que a sua vida fosse transformada. Mas como o povo estava bloqueado, o povo teve medo. Mas se o povo tivesse convertido, entregue a Deus, o povo teria o poder do quê? De olhar para Moisés, de contemplar o quê? A glória de Deus no rosto de Moisés. Então, os sentidos do povo estavam o quê? Que é um véu. E é por isso que quando leste aqui, Miguel, e bem, e a minha tradução diz que mas os sentidos foram quê? Endurecidos. Endurecidos. Então, pegando neste texto e aplicando também ao texto de Ezequiel, se quer dizer que os ouvidos do povo, eles podem ter aqui endurecidos. E Deus pode falar,
E nós estamos o quê? Fechados. Por que nós estamos fechados? O que acontece para que um coração se endureça? Pode acontecer. A minha teimosia pode fazer com que eu me endureça diante de Deus. Eu lembro que eu estava no acampamento e havia ali uma situação que eu tive que intervir para chamar a atenção a uma moça. Fui ter com ela, como é o tato possível, não é? E ela mandou-me ir para... Eu pensei assim, esta moça, eu acredito que várias pessoas falaram com ela para poder mudar de atitude. Ela não quis mudar. Então disse, se ela não viu aqui, a vida vai fazê-la ouvir de uma forma mais difícil. Porque muitas vezes quando Deus envia uma mensagem para nós e que nós recusamos de ouvi-la, mais cedo ou mais tarde vai ser muito mais pior. E é verdade. E é triste. Mas queridos, esta manhã, Deus quer falar connosco, Deus quer falar connosco. Mas se nós não ouvimos Deus a falar connosco, nada acontece. Não sei se já vos contei isso várias vezes, mas eu vou contar novamente. O Espírito Santo tem o poder de falar connosco. E eu lembro-me que eu fui cozinhar, eu liguei para a irmã Augusta, disse, irmã Augusta, eu quero fazer aquele grão que a irmã Augusta sabe fazer muito bem. A irmã Augusta explicou-me como é que se faz o grão e fiz o grão. Não estava assim tão bem como a irmã Augusta, porque a irmã Augusta tem experiência na matéria, eu ainda estou a começar. Mas sabem o que é que aconteceu? O Espírito Santo diz assim, Aline, olha, não ponhas muito arroz, não cozas muito arroz. E eu comecei logo a fazer o quê? A argumentar com Deus. Eu gosto muito de argumentar com Deus. Mas, Senhor, então, eu tenho que pôr mais arroz porque quando vem a minha família, nós vamos comer e isso assim. O Espírito Santo disse, olha, Aline, não ponhas muito arroz. Então, disse assim, olha, da última vez que eu não ouvi o Espírito Santo, eu fiz tanta massa, eu comia massa domingo, segunda, terça e quarta, não é? Eu já não quero comer tanta massa assim. E é verdade. Da última vez que eu falei, o Espírito Santo disse assim, olha, Aline, pouca massa. Eu fiz tanto, eu comi massa, almoço, jantar. Então, naquele dia, eu disse assim, então eu vou ouvir o Espírito Santo falar comigo. Fiz o arroz, pouquinho. Disse assim, fogo, realmente, isto é muito pouco. Será que o Espírito Santo tem razão daquilo que está a falar comigo? Eu disse, vamos lá ver. O sábado passou, eu nem comi aquela comida porque eu não tive tempo de comer aquela comida. Tive que fazer várias coisas ao mesmo tempo, nem tive tempo para comer. E chegou um domingo, havia comida para toda a família. E o arroz que foi feito foi a quantidade exata, queridos. Sabem porquê? Porque nós precisamos de ter uma experiência espiritual com Jesus. Para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. O Espírito Santo quer trabalhar na sua igreja, quer mudar os nossos hábitos de vida. Mas o problema é que nem sempre nós damos ao Espírito Santo o espaço. E é por isso que a palavra de Deus tem que ser ouvida. Tem que quebrar preconceitos, tem que quebrar várias coisas na nossa vida para que ela faça a sua obra de revivamento. E é por isso que diz assim, versículos 5 e 6, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Essa é a primeira operação que Deus faz. Mas é interessante que Deus começa por último, ou seja, por último, para depois começar pelo primeiro. Parece assim algo assim estranho. Mas o último era a parte mais importante. Ou seja, versículo 6. Porém em vós, nervos, algumas traduções dizem tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, Deus vai o quê? Compor o corpo humano. Novamente, o corpo desfeito. E diz assim, então profetizei como se me ordenou, ou como se me deu ordem, e houve
um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu se estivesse lá, eu confesso, irmãos, que eu ficava apavorado. Porque já nós estamos dentro, num sítio onde tem muitos ossos, não é? Não é algo assim bonito de se ver. Mas os ossos mexerem-se uns aos outros, assim, tocar uns aos outros, eu ficava apavorado. Mas Deus é Deus. E diz que, e olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, por cima. Mas não havia neles o quê? O Espírito. Ou seja, aquilo que Deus profetizou logo em primeiro, que era o Espírito, ainda não tinha chegado. Então Deus fez com que tudo acontecesse, o que tinha que acontecer. E é por isso que, irmãos, que existe um pastor lá no Brasil que diz assim: há certas coisas que na nossa vida têm que acontecer, para que, se essas coisas não acontecerem, as outras importantes não acontecem. É verdade. E é por isso que eu vos digo, irmãos, para nós termos o poder do Espírito Santo, há coisas que têm que acontecer na nossa vida, tem que ser colocada em ordem. Porque senão Deus não vai apurar. Porque se eu peço a Deus Espírito Santo, ou peço a Deus que a palavra de Deus opere em mim, mas que eu aja de forma contrária, não vai haver ação do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus em mim, não vai. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E é por isso que tem que começar primeiro pela palavra de Deus, queridos. Tem que começar pela palavra de Deus. Eu falava-vos ainda dos sentidos, que era importante nós trabalharmos os nossos sentidos. Eu lembro uma vez em que eu estava no meio de alguns amigos que se diziam adventistas, não é? Muito fervorosos. E nós fomos jogar a bola. Vamos jogar a bola e bola para aqui, bola para lá. Os ânimos começaram a aquecer um bocadinho, não é? Porque era muita competição. E chegou um momento em que quase chegámos à via de fatos. Eu não, eu estava ali na baliza, eu estava a rir. Eu ria-me, não é? Para descontrair, porque o momento estava mesmo muito tenso. Mas o problema é que éramos todos teólogos. Durante a semana nós orávamos, clamávamos, chorávamos, mas quando fomos jogar a bola, nós parecíamos os dragões. E dizem, isto aqui está mal. Nós ainda precisamos aprender a humildade, não é? Mesmo dentro do campo. Mas não é essa experiência que nós precisamos de mudar, irmãos. Irmãos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós comemos, tem influenciado a nossa espiritualidade. Achamos que não, mas tem sim. Tem sim. E eu não posso dizer que está tudo bem enquanto nós temos a fazer algumas coisas. Eu quero contar mais uma experiência. Eu estava no acampamento e de repente alguns jovens estavam a ouvir as músicas que nem sequer eram cristãs, não tinham nada a ver com a nossa fé. Eu estava no acampamento. E eu pensei assim, nós ouvimos umas mensagens tão boas, tão fortes. Por que no acampamento nós vamos colocar as músicas cristãs? Edificantes, não é? Começamos com Cristo, vamos sair com Cristo. O pessoal queria abanar o capacete. Mas eu fui lá ter com o pessoal e disse assim, olha, nós estamos aqui no acampamento cristão. Por que não colocar louvores a Deus? Temos tanta música boa. Por quê? Estão bem em coerência, irmãos. Porque se nós não trabalharmos nesses aspectos, não quer dizer que no mundo não haja músicas boas. Mas eu acho que é uma tremenda incoerência. Nós estamos num acampamento e não exaltamos o nosso Deus. Então, essas coisas fazem com que o Espírito Santo fuja daquele lugar. Por mais que nós dizemos, não está tudo bem. Eu ouço uma música que não tem mal nenhum. Não, tem mal sim. Enquanto nós não invocamos o nome de Deus, como é que Deus vai operar maravilhas no nosso meio? A Bíblia está cheia de histórias que mostram como o povo de Deus realmente testemunhava, buscava Deus, estava ali horas e horas na presença de Deus, Deus operava. E a falta desse compromisso que nós temos hoje é que o Espírito Santo não tem operado. Dizia uma colega minha em que ela via uma senhora da sua igreja a orar, a ler a Bíblia, mas parecia que não havia nenhuma mudança no comportamento daquela mulher. Ela lia muito a Bíblia, mas ela dizia assim, mas pastor,
eu lia, pedia a Deus que Deus mudasse o meu coração. Eu vi mudanças na minha vida. Mas eu olhava para a vida daquela senhora, parecia que estava a mesma durante anos e anos. É o que acontece quando não há o quê? O Espírito. Nós podemos viver vida espiritual aqui dentro da igreja, vir aqui cantar, louvar, mas por dentro nós estamos oco espiritualmente falando. Sabem porquê? Porque não há o Espírito. Não há o Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 cantos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenou, ou como deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Profetiza o Espírito. Aqui também, queridos, esta experiência que o povo de Deus hoje tem que passar. Nós temos que profetizar para que o Espírito venha na nossa vida. Mas para isso, as coisas primárias têm que acontecer para que esta experiência aqui aconteça no povo de Deus. Nós queremos uma igreja cheia. Nós queremos atividades realmente que funcionem. Mas sem o poder do Espírito Santo não vai acontecer nada, queridos. E nós temos realmente de estar conscientes de que se nós queremos também sermos cristãos relevantes na nossa sociedade, nós temos que orar pelo Espírito Santo. Para que quando formos para a escola, nós estejamos o quê? Orando. Quer em sala de aula, quer também nos intervalos. Pedimos, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo para que eu possa testemunhar com poder e com convicção. E é isso que nos falta, queridos. É isso que nos falta. Enquanto nós não tivermos isso, é impossível nós testemunharmos com poder. Então, hoje é o dia de nós profetizamos. Não só na nossa vida, mas também na vida de outros. Senhor, dá o teu Espírito para que Ele venha. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça como igreja, para que nós carecemos realmente, não só do poder da palavra, mas do poder do Espírito. Amém. Eu fui criado
ti, Jesus, glorificar. Restaura em mim teu querer, envia-me o teu Espírito, restaura em mim teu propósito, restaura em mim, restaura em mim. Oremos. Querido Deus, queremos mais uma vez agradecer-te, porque a tua palavra, Senhor, fez-nos hoje um apelo para que possamos ouvir-te. Ouvir-te, ó Pai, quando estamos bem, ouvir-te quando estamos mal, ouvir-te quando passamos por provações, ouvir-te em todo o tempo, Pai. Queremos orar também, Senhor, para que nós não só ouçamos-te falar connosco, mas possamos obedecer, Senhor, ao teu querer, bem? E tal como nós cantamos, Senhor, restaura-nos, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, porque só Ele, Senhor, sabe aquilo que nós necessitamos de verdade. E nós estamos, Senhor, nessa caminhada em direção ao céu. E queremos pedir-te, ó Pai, que nos ajudes a cada dia, a cada semana, começamos também uma jornada, Senhor, com a tua palavra, mas também com o poder do teu Espírito Santo, Pai. Para que haja em nós realmente uma transformação, Senhor, de caráter, Pai. Porque é isso que nós levaremos para o céu. E enquanto aqui estivermos, queremos mais uma vez suplicar, ó Pai, tal como tu prometeste, ó Senhor, que faças com que o teu Espírito Santo nos ajude a ter mais contacto com a tua palavra. E a depender dela, Senhor, sermos realmente transformados por ela. E não por aquilo que nós pensamos, Senhor. Por isso, Senhor, sê conosco, sê com o teu povo aqui em Beja. E oro mais uma vez, Senhor, para que a tua misericórdia seja conosco, Senhor. E perdoa-nos, porque talvez, muitas vezes, nós não temos tido contacto com a tua palavra, Senhor, como nós precisamos. Mas hoje renova, Senhor, a nossa consagração. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.